É frustrante você saber o que fazer, mas mesmo assim não conseguir realizar. Você sabe que precisa se dedicar para aquele projeto, organizar a sua rotina, estudar, treinar, organizar as finanças. Ninguém precisa te convencer que você precisa fazer, que essas atividades são necessárias no seu dia a dia, mas mesmo assim você fica adiando. E aí você começa a pensar: por que eu sou assim? Será que eu sou preguiçosa? O que há de errado comigo? Só que se você parar para pensar, você vai perceber que você consegue organizar aquela viagem para o final do ano, comprar um presente para a amiga que está de aniversário, maratonar uma série, resolver alguma urgência do seu trabalho, ajudar alguém da sua família. Você consegue realizar tarefas que são para as outras pessoas. Quando uma tarefa ela faz sentido, você consegue fazer. Você tem energia para ir lá e realizar. Agora, aquela tarefa que mudaria a sua vida, você acha difícil começar, você trava diante dela. E eu estava aqui refletindo justamente sobre isso, sobre algo que poucas pessoas fazem antes de iniciar uma tarefa. Na verdade, uma pergunta que poucas pessoas fazem, que me ajuda muito e que eu sempre repasso também com as minhas mentoradas, que essa pergunta ela tem o poder de mudar a forma como a sua mente enxerga aquela tarefa, e isso faz toda a diferença na hora que você precisa ir lá e fazer realmente. Porque a procrastinação não é uma falta de inteligência, não é uma falta de capacidade, de disciplina, ou então que você é preguiçosa. A verdade é que a maioria das situações que você procrastina é a sua mente fugindo daquilo que ela enxerga como desconfortável, como desafiador, como algo que vai exigir muito esforço, muita dedicação. E como a mente ela foi projetada para economizar energia, para realizar aquilo que é mais fácil, do jeito mais rápido, tudo aquilo que ela olha e interpreta como desconfortável, como difícil, ela vai buscar argumentos, desculpas, distrações para estar realizando outras coisas, no lugar daquela tarefa que parece desconfortável e difícil, porque muitas vezes não é, é só uma interpretação na maioria das vezes. Por isso que muitas vezes é difícil se dedicar àquele projeto que mudaria a sua vida, aos estudos, ao treino, a organizar as finanças. E se você parar para pensar também, essas são tarefas que exigem um pouco mais de esforço. Tudo aquilo que é importante na nossa vida exige um pouquinho mais de dedicação. E o resultado, o benefício que você vai atingir com essas atividades, normalmente ele é a longo prazo. E a nossa mente, ela tem dificuldade para lidar quando o resultado ele tarda a aparecer. Porque ela lida muito melhor com aquilo que vai ter um benefício imediato, que você faz e você já enxerga o resultado. Então, os estudos muitas vezes vai demorar para você ter ali o resultado daquelas horas e horas de dedicação do seu treino. Então, ela tem dificuldades para lidar com isso. E aí a tendência é justamente adiar, deixar para depois. Vamos focar nas tarefas que têm um resultado imediato. É assim que a sua mente pensa. Aliás, me conta aqui nos comentários qual é a tarefa que você está aí adiando, que você não aguenta mais adiar. Me conta aí, eu quero saber. Porque se a sua mente olha para essa tarefa e não vê sentido em se dedicar a isso, a colocar ali a sua energia, o seu tempo, a tendência é justamente adiar. E nessas situações, uma pergunta muito simples, mas que faz toda a diferença aqui no meu dia a dia e também para as minhas mentoradas, quando eu utilizo essa pergunta, é por que essa tarefa importa. Refletir a importância da tarefa faz toda a diferença. Por mais que essa pergunta pareça óbvia,
ela tem o poder de mudar a forma como a sua mente está interpretando aquela tarefa. Você passa a pensar por que estudar importa. Ah, se você estudar, você vai conseguir ter um certificado e com esse certificado você vai conseguir ter uma promoção no trabalho e com uma promoção você vai ganhar mais e com essa promoção você vai conseguir viajar lá no final do ano e realizar aquela viagem que você está sonhando há tanto tempo, ou então você vai conseguir lá melhorar a sua qualidade de vida, a sua, da sua família, isso vai te dar mais estabilidade financeira, mais liberdade, mais segurança. Então você busca um significado mais profundo para aquilo que você precisa ali fazer no seu dia a dia. Você enxerga o porquê que está por trás de cada tarefa que você começa a realizar. Quando você faz essa pergunta, por quê? Organizar as finanças importa. E aí você começa a se aprofundar muito mais, você sai da superficialidade e você vai reforçando para sua mente o significado. Então você começa a trazer o benefício que aquela atividade, que você se dedicar ali minutos, horas a um projeto, aquilo vai fazer de diferença na sua vida. Qual vai ser o benefício que você vai ter? O seu resultado, a recompensa por todo aquele esforço, toda aquela dedicação, a sua energia colocada ali em realizar aquela tarefa. Você não olha mais para aquilo que você precisa fazer ou que você tem que fazer como uma obrigação, como um fardo pesado. Você passa a olhar para aquela tarefa mais do ponto de vista do benefício e do resultado que você vai alcançar lá na frente. Faz sentido para você mudar a interpretação, a forma como você encara as tarefas? Se está fazendo sentido, já aproveita, dá o seu like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de assunto e te recomenda mais vídeos como esse. Então, quando você encontra o significado forte que está por trás da sua tarefa, existe uma resistência muito menor para você começar aquilo que você quer realizar no seu dia a dia, estudar, treinar, organizar as suas finanças, porque você para de focar só ali no momento presente ali, que você não vai ter resultados ainda, porque você vai para o treino, não vai ser nas primeiras semanas que você vai ver o resultado, é depois de meses que você começa a ver ali os primeiros resultados de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Só que quando você coloca esse resultado, tu lembra isso constantemente para sua mente, através da pergunta por que essa tarefa importa, a sua resistência para começar diminui muito. Também diminui a chance de você abandonar essa tarefa pelo meio do caminho. Porque talvez hoje você não tenha tanta dificuldade para começar, mas você começa e nunca finaliza. Você sempre abandona as coisas pelo meio do caminho. Então, quando você tem um motivo muito forte, quando você entende o significado que está por trás dessa tarefa, você para de ficar negociando consigo mesmo. Você foca nesse benefício que você vai ter ao longo do tempo, lá na frente, naquele sonho que você vai realizar, naquilo que você realmente vai conquistar a partir dessa pequena tarefa que você precisa realizar no seu dia a dia. Então, sempre que você estiver adiando a sua tarefa, se pergunte, por que essa tarefa importa? Assim vai ficar muito mais fácil você dar o primeiro passo e seguir ali firme, né, sem desistir pelo meio do caminho. E outro ponto, além dessa pergunta que me ajuda muito, é ter uma rotina organizada. Eu saber exatamente os horários que eu vou executar cada uma das minhas atividades. Porque aí, toda vez que você precisa decidir entre uma tarefa e outra, o seu cérebro começa a cansar. Decisões, elas cansam no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, quando você precisa decidir entre 2, 3 coisas, o seu cérebro acaba optando por outra coisa para adiar essa decisão, porque decidir consome energia mental. Então, quando você tem uma rotina organizada, com horários definidos, que você sabe o que precisa realizar no seu dia, facilita muito aí para você não ficar adiando aquilo que é importante para você, porque você meio que vai no automático, de uma tarefa para outra, mas não é naquele modo automático que você vai só reagindo simplesmente à primeira coisa que aparece na sua frente. Porque quando você organiza a sua rotina,
E algo que eu falo muito lá no Guia da Rotina Produtiva é organizar a partir das prioridades, porque aí você realmente estrutura uma rotina intencional, que você vai colocar a sua energia, o seu tempo nas coisas que mais importam e são mais significativas para você. E se você deseja realmente ter uma rotina organizada, onde você consegue dar conta das suas demandas, em que você não fica adiando aquilo que é importante, clica aqui no link que está embaixo, na descrição e no primeiro comentário, que na próxima página eu te explico mais informações de como que o meu guia pode te ajudar a realmente estruturar uma rotina de maneira estratégica, que você não fica abandonando pelo meio do caminho, que você não se deixa levar pelos imprevistos, que você não larga a sua rotina quando algo fora do planejado acontece aí no seu dia a dia, que você continua ali constante, firme, apesar dos imprevistos. Nós estruturamos uma rotina de maneira estratégica lá dentro do Guia da Rotina Produtiva. Então clica no link, confere as informações e vem construir aí e retomar o controle sobre a sua rotina. Eu vou deixar aqui também um vídeo sobre o ciclo invisível que está comandando as suas decisões. Esse vídeo vai complementar aqui o que nós abordamos ao longo desse vídeo. Então clica aí, assiste, e se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com uma amiga para abençoar a vida dela. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até mais!